Bom, então o nosso tema hoje, ele é sobre essa nossa conversa interna. Como é que está a nossa conversa interna? Como é que está a sua conversa interna? O seu diálogo interno? E por que é tão importante a gente parar para discutir essa relação com o nosso diálogo interno? É importante porque é esse diálogo interno, é essa conversa interna que vai direcionar muitas coisas da nossa vida e que vai trazer os resultados para nossa vida, que vai fazer a gente agir, que vai fazer a gente parar, que vai fazer a gente se auto-sabotar. Então, essa nossa conversa interna, né, ela é responsável por boa parte de quem a gente é no mundo, tá? Se a gente é uma pessoa mais positiva ou menos, né, positiva, como é que a gente é no mundo depende bastante dessa conversa interna que a gente tem. E o que é essa conversa interna, né? Essa conversa interna, ela é os nossos pensamentos, né? Nós estamos o tempo todo pensando, né? A gente pensa o tempo todo. A gente tá parado, quieta, tá pensando. A gente tá conversando com alguém, escutando alguém falando alguma coisa pra gente, a gente tá pensando. A gente tá lendo alguma coisa, a gente tá pensando. A gente tá assistindo um vídeo, a gente tá pensando. A gente tá fazendo comida, tá pensando. Tá lavando louça, tá pensando. Tá cuidando do filho, tá pensando, né? A gente tá sempre pensando coisas. E esse pensamento, ele é a nossa conversa interna, é o jeito que a gente tá conversando internamente. Porque nesses pensamentos, a gente se faz perguntas, a gente responde as perguntas que a gente faz julgamento, né? Nosso, do que a gente fez, do que a gente viu, do que o outro fez. A gente julga as situações, a gente vai lá no futuro, né? Mentalmente, pensando, conversando com coisas que a gente quer fazer. A gente vai lá no passado, remexer nas coisas do passado, né? Pensando, conversando com a gente. E a gente faz 1001 coisa dentro desse nosso pensamento, fazendo essa nossa conversa interna. E essa conversa, ela tem efeitos, né? Ela provoca algumas reações, provoca alguns efeitos em nós, tá? E esses efeitos é que vão virar as chavezinhas do que a gente vai fazer, do que a gente não vai fazer, do que a gente vai sentir, do que a gente vai fazer com aquilo que a gente sentiu. Então, por isso é muito importante e é um grande primeiro passo para quem quer recomeçar, para quem quer conquistar, construir esse caminho de liberdade emocional, de autonomia na gestão de vida. É um primeiro grande passo realmente muito importante, porque se eu não souber como é que está a minha conversa interna, né? Se eu não conseguir observar, entender, né? Identificar como é que está a minha conversa interna, eu provavelmente não vou chegar muito longe, né? Eu não vou chegar muito longe, porque de repente a minha conversa interna, ela pode estar muito sabotadora, ela pode estar muito pessimista, ela pode estar muito sonhadora, muito lá no futuro, sem estar com o pé no chão. Ela pode estar muito lá no passado, remoendo as coisas que aconteceram, né? Remoendo raiva, remoendo as dores que aconteceram no passado, ou as coisas boas que já não existem mais. Então, se eu não conheço essa conversa interna minha, é muito difícil a gente conseguir avançar nas coisas, né? Então, é um primeiro grande passo para a gente se lançar nos nossos processos de recomeço, para a gente conseguir ter resultados mais alinhados com aquilo que a gente quer, com aquilo que a gente é, né, em essência,
tá? Então, parar para perceber, para identificar como é que tá esse diálogo interno, vai te trazer conhecimento de quem você é. Vai te trazer conhecimento de como é que você funciona. Vai te fazer perceber quais são as coisas que te impulsionam, quais são as coisas que fazem você recuar, quais são as coisas que fazem você agir e o que faz você, né, não agir, parar, esperar, né? Então, conforme você vai trabalhando isso, vai olhando para a sua conversa interna, você vai construindo esse caminho de conhecimento, de autoconhecimento, e aí você vai entendendo muitas coisas. É um caminho fácil? Não, claro que não, porque a gente não aprendeu, a gente não foi treinado para isso, ninguém ensinou a gente na escola que os nossos pensamentos, né, que tudo que a gente pensa é a nossa conversa interna. Ninguém ensinou isso pra gente, então a gente vai aprender isso na prática e vai trazendo essa ferramenta para nos ajudar na construção dessa nossa liberdade emocional, da autonomia que a gente precisa para nossa vida, tá? E assim, toda vez que a gente pensa em alguma coisa, ou toda vez que a gente fala alguma coisa para nós, né, que a gente pensa falando para nós, ou toda vez que alguém fala alguma coisa para nós, tem um efeito em nós. Essa fala, esse pensamento, essa fala externa ou essa fala interna, ela tem um efeito em nós. E o efeito, ele pode ser uma emoção, um sentimento, né? Então, alguém falou alguma coisa para mim, eu vou ter uma emoção, um sentimento, vai reverberar aqui dentro. E quando eu falo também, quando eu penso, né? Quando eu falo internamente para mim pensando, também vai gerar uma emoção e um sentimento. E essa emoção que vai gerar, ela pode ser uma emoção, né, negativa. Ela pode ser raiva, ela pode ser medo, ela pode ser culpa, ela pode ser um julgamento, ela pode ser, né, ela pode vir, né, de várias formas. Ela pode ser amor, ela pode ser carinho, ela pode ser um sentimento de gratidão, né? Ela pode vir pode vir um sentimento e uma emoção positiva, conectada com o amor, e pode vir uma emoção negativa, conectada com o medo, conectada com a escassez, conectada com aquilo que traz densidade, tá? E isso a gente chama de vibração, porque daí aquilo que a gente está sentindo, a gente começa a vibrar, a gente começa a emanar. É medo, a gente começa a emanar medo, e aí a gente vai dando força pra gente pensar, né? E vão vindo mais pensamentos daquele mesmo padrão, vai gerando mais medo, mais pensamento. Ai, mas e se acontecer isso? Ai, se vai acontecer, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e você vai, né, entrando numa vibração muito pesada, muito densa, ou muito leve, muito gostosa, muito prazerosa, né? Então, tudo que a gente fala pra gente em pensamento, ou quando alguém fala pra gente, vai gerar uma emoção, vai gerar um sentimento. E aí esse sentimento vai começar a alimentar mais pensamentos do mesmo padrão, né? Que estão na mesma vibração. E a gente vai se conectando, vai expandindo, né? Então, essa é também uma das grandes chaves para a gente trabalhar isso, né? Para a gente se conhecer, para a gente conhecer como é que é a nossa conversa interna, tá? E essa nossa conversa interna, esse diálogo interno, ele pode, né? Ele pode, como eu disse, ter um poder positivo na nossa vida, ter um poder construtivo, e ele pode ter um poder
negativo, um poder destrutivo ou autodestrutivo, né? De acordo com aquilo que a gente pensa, né? Ou a gente está construindo, ou a gente está, né, se destruindo de alguma forma, né? Assim, né? A gente dizendo diretamente. Porque se eu começo a alimentar muito uma emoção de raiva, né? E aí os pensamentos vão vir, ai, por que fez isso? Porque não sei o quê, porque eu odeio, porque papapá. E, né, uma coisa vai fortalecendo a outra. E o que eu tô fazendo? Eu tô em um processo de autodestruição, né? Porque depois, o que isso pode ocasionar? Uma enxaqueca mais tarde, né? Uma falta de paciência com o filho lá, uma dor no estômago, porque a raiva é daqui, né? É das vísceras, né? Então pode afetar dar uma dor no estômago, uma azia, sei lá. Então a gente, né, pode estar criando, né, coisas para nos destruir, nos deixar mal, né? Nos deixar em dor, tá? Então, a gente faz isso de propósito? A gente pensa coisas que geram emoções negativas, que geram emoções que trazem dor de propósito? Não, é automático, né? Faz parte daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente está acostumado a fazer. É muito no automático e a gente tem muitas memórias, muitas cargas que trazem isso, né? Que acontece uma coisinha ali, vira uma chave e daí já começa a pensar, né, em coisas e aí vem a emoção e você pensa mais e vai, né, criando aquela bola de neve, tá? Então, para você, assim, começar, né, a entender, a conhecer como é que funciona a sua conversa interna, né, você pode começar a se perguntar assim, como é que é a minha conversa interna com a minha autoestima, por exemplo, com a minha relação com o corpo, com a minha relação com o meu valor, a relação que eu tenho com, né, o meu cabelo, o jeito que eu falo, né? Então, como é que é a minha relação interna, a minha conversa interna com a minha autoestima? Como é que tá a minha conversa interna com o meu trabalho? Como é que tá a minha conversa interna com os meus filhos, com as pessoas com quem eu me relaciono? Com os meus amigos, como é que tá a minha conversa interna com os meus resultados, com a minha vida, com as coisas que estão acontecendo? Como é que tá a minha conversa interna com a minha prosperidade, com o dinheiro, né, com as minhas questões materiais? Então, você começar a observar, essa conversa, ela tá com foco no medo, na escassez, na dor, ou ela está mais com foco no amor, né? No respeito? Onde ela tá com foco no negativo ou tá com foco no positivo, né? Então, prestando atenção, começar a se enxergar, né? Olhar para dentro, parar de olhar para fora e olhar para dentro, né? Como é que tá essa conversa? Como é que você conversa com você, pensa, né? O que você pensa de você quando você se olha no espelho? O que você pensa de você? Ou o que você pensa quando você vai para o teu trabalho? Ou quando você está indo, tem que ir para o trabalho? O que você pensa quando você está em casa fazendo as suas coisas, cuidando da sua casa, dos seus filhos, né? Cuidando de você. O que você pensa? Tá positivo ou tá negativo, né? Tá te colocando para cima ou tá te, né, murchando, te restringindo, tá? Então, começar a se olhar, se perceber, né? E esse se perceber, eu sempre falo assim, sabe? Porque eu
passei muito por isso. E hoje eu preciso me policiar e e trabalhar bastante essa questão de, quando a gente fala de olhar para dentro, de ver como que tá a nossa conversa, de como que, o que a gente está sentindo, pensando, fazendo, de não pegar um chicote e ficar se chicoteando, porque daí é uma conversa negativa também, porque daí você tá se culpando, você tá se julgando, você tá se criticando, porque, ai, por que eu tô pensando tanto assim? Por que eu tô pensando tão ruim do meu trabalho, por exemplo? Por que eu tô pensando tão negativo em relação à minha vida financeira? Por que tá tudo assim? Aí você começa a pegar um chicote e você vai, aumentando mais isso. Então não é para isso, né? Autoconhecimento é pra gente, se conhecer, saber como é que a gente funciona, quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, né? E aí a gente trabalhar esse processo de aceitação, né? De se perceber como um ser humano que está em evolução. Ninguém que está aqui na Terra tá perfeito, não tem nem um problema para mudar, para resolver, para melhorar, para se trabalhar. Tá todo mundo aqui no mesmo mar, tá todo mundo aqui, com o seu barquinho no mesmo mar, para evoluir, para curar emoções, para curar coisas que não estão conectadas com amor, para se reconectar com amor, né? Em resumo, tudo vai cair no amor, né? No final de tudo vai cair no amor. Então a gente está aqui para se reconectar com o amor, para a gente ser feliz do jeito que a gente é, mas assim, aceitando quem a gente é e entendendo que, opa, desse jeito que eu tô fazendo, eu tô me desconectando, então deixa eu voltar para cá para eu me conectar. Desse jeito que eu tô fazendo, eu tô provocando uma dor em mim, ou provocando uma dor no outro. Deixa eu voltar para cá para eu me reconectar. Então é essa reconexão, né? Então essa conversa que eu trouxe hoje, né, pra gente discutir essa relação de como é que tá a nossa conversa interna, é pra te despertar para isso, né? Porque dependendo de contar, né, a sua conversa interna, isso traz os seus resultados, né? E esses resultados, eles podem estar sendo satisfatórios para você ou frustrantes. Ontem eu fiz um post falando de frustração, né? E o que é a frustração? É quando algo que a gente planejou, que a gente quis fazer, ou que a gente gerou uma expectativa, né? Que ia ser assim, 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 não acontece do jeito que a gente quer, porque a gente não tem o controle de nada praticamente. A gente tem o controle das nossas ações. Do resultado a gente não tem controle nenhum, né? Então, aí vem o resultado e a gente se frustra. Por quê? Porque a gente não está alinhando a nossa conversa interna, né? Conversa interna com aquele resultado que a gente quer. Porque, assim, eu posso dizer que eu, posso ter uma meta lá para o final do ano de, por exemplo, financeira, né? De guardar tantos, X reais para fazer uma viagem com a minha família. Mas a minha conversa interna, ela tá muito focada na escassez, que não dá para guardar dinheiro, que esse mês foi uma bagunça, que não dá, que não sei o quê. E aí vai acontecendo coisas para confirmar esses pensamentos. Aí você não consegue, você guarda menos do que você planejou. Aí o resultado não é aquilo do jeito que você gerou aquela expectativa que fosse. E aí a gente se frustra, né? Mas por que isso acontece, né? Porque tem essa parte nossa, que é a nossa conversa interna, que ela vai alimentar, as coisas para que a gente consiga caminhar
para atingir um resultado satisfatório, mesmo que não seja do jeitinho que a gente planejou, porque às vezes não é, porque tem desvios no caminho, né? Mas a gente vai se conduzindo, pela nossa conversa interna, ou a gente vai se desviando pela nossa conversa interna, né? A gente vai agindo conforme aquilo que a gente acredita, que a gente entende que é verdade, porque tá lá no pensamento, a gente pensa, a gente vai acreditando que tudo aquilo é verdade. E não é fácil, gente, pra gente trabalhar diferente, tá? Eu não tô aqui pregando uma coisa, né, que é fácil. Não é. É um processo de se conhecer, é um processo de se enxergar, é um processo de você se olhar, né? De se escutar. O que eu tô pensando, né? O que eu tô pensando? Por que eu tô pensando isso, né? Esse pensamento, ele tá me ajudando ou não? Né? A gente vai trabalhando isso, tá? E um dia a gente vai conseguir, outro dia a gente não vai. E é aquela coisa, tá? Então, quando a gente Quando a gente tá no piloto automático, e o piloto automático é o danado para deixar a gente carregada de um monte de conversas distorcidas, conversas desconectadas de quem a gente é, do que a gente quer, das coisas que a gente quer construir, e vai levando a gente para caminhos que não são os caminhos que o nosso coração quer, né? E se a gente estiver no piloto automático, a gente só vai, né? Para sair do piloto automático, a gente precisa decidir isso, né? Tomar essa decisão. Eu quero conhecer, eu quero saber como é que é a minha conversa interna. Eu quero entender como é que é a minha conversa interna. Eu quero mudar a minha conversa interna, se ela tá muito autodestrutiva, muito sabotadora. Eu quero mudar a minha conversa interna, né? Então, uma conversa interna construtiva é uma conversa de alguém que se apoia, é uma conversa apoiadora, uma conversa acolhedora, uma conversa que incentiva, uma conversa que perdoa, uma conversa que reconhece que errou, que reconhece que se equivocou, mas que, olha, eu posso fazer diferente agora, tá? Tudo bem, né? Não era desse jeito, agora eu posso fazer diferente. Então, a conversa que vai te ajudar a caminhar para um caminho, né, para uma jornada de liberdade emocional, né, é a conversa que tem esse teor, que está conectada com o amor, né, na aceitação, no perdão, na percepção de que eu sou um ser em evolução, de que eu tenho dentro de mim luz e sombras, de que eu posso escolher, posso optar pela luz. Mas quando eu não conseguir optar pela luz, quando eu optar pela sombra, e quando eu falo sombra, não é para se assustar, não é para ficar com medo, sombra é aquilo que é a ausência da luz, né? Então, raiva é a ausência da luz, né? Medo é a ausência da luz. É como se a gente estivesse num quarto escuro, né? Tem lá um interruptor que liga a lâmpada, mas a gente não consegue ligar. Mas se a gente liga, some o escuro, né? Então, às vezes as pessoas têm, né, uma noção, sombra, que medo, não sei o que, eu tenho sombras dentro de mim. Gente, as nossas sombras, elas são nossas amigas, porque elas estão aqui para nos ensinar que a gente pode ir para o caminho da luz, que a gente pode clarear, que a gente pode acolher, né? O medo, ele mostra pra gente que a gente tem coisa para superar,
né? A falta de paciência, ela mostra pra gente que a gente precisa trabalhar a nossa paciência, né? Que a gente precisa exercitar mais a nossa paciência. O julgamento, ele mostra pra gente que a gente precisa trabalhar mais a compaixão, que a gente precisa ser mais empático com a gente, com o outro, né? De estar aceitando mais, de saber que o outro tem a história dele, tem os processos dele. Então, é nesse caminho, sabe? Nesse caminho. Então, quando eu abro a minha percepção para isso, né? Eu começo também a olhar para mim de uma forma muito mais acolhedora, de uma forma muito mais apoiadora. Então, tá, eu fiz uma cagada, né? Você pode... tem horas que a gente, né, vai xingar, vai brigar e tal, tá, mas daí, como que eu posso mudar? Como que eu posso resolver isso, né? Como que eu posso fazer diferente isso se isso tá me machucando, né? Ou se eu machuquei o outro, tá? Então, trabalhar esse processo, né? Esses processos de se olhar, de se enxergar e, né, buscar uma forma diferente para você começar a construir dentro de você conversas mais apoiadoras, conversas mais incentivadoras, conversas mais amorosas, tá? É um processo. E deixa eu ver o que eu coloquei aqui mais pra gente falar, né? E aí eu trouxe algumas dicas, tá? De coisas assim que a gente pode fazer. Como que a gente pode fazer? Bem simples, tá? Que a gente pode fazer para começar a trabalhar isso, né? Para começar a trabalhar isso. Então, para a gente poder entender, né? Ouvir essa nossa conversa interna, prestar atenção nessa nossa conversa interna, a gente precisa querer isso, né? Eu quero ver como é que tá o meu diálogo, a minha conversa interna. E começar a se perceber, né? Ligar essa anteninha para você se perceber quando você tá com uma conversa que é negativa, uma conversa que é depreciativa com você, uma conversa que é julgadora com você ou com outra pessoa. Começa por você, né? Uma conversa que é discriminadora com você, uma conversa que vai te colocar né, que tá te colocando para baixo, uma conversa de medo, uma conversa de nossa, e agora, né, eu tô com medo, e começar a vibrar no medo. Então, começar, né? O primeiro passo é você começar a se perceber, né? Como é que está a minha conversa interna hoje? Ou, como é que foi a minha conversa interna hoje? Tá? E não se cobrar tanto e não ficar tão, né, assim, mas começar a se perceber, lembrar disso, né? Como é que tá a minha conversa agora? Né? Que aconteceu uma situação, como é que tá a minha conversa, né? O que eu tô pensando em relação a isso, tá? O que tá, né, gritando aqui dentro de mim em relação a isso que aconteceu. E, né, e começar a se perceber, tá? Esse é o primeiro passo, né? Querer fazer isso e começar a fazer, a se perceber, né? A perceber as suas conversas. Aí, o segundo passo é você se percebeu, né? Você começou a se perceber, você se percebeu tendo uma conversa interna depreciativa. Epa, eu tô me depreciando, tô, né, falando coisas que, nossa, que eu não gosto, que tá me fazendo mal. Então, o que eu posso falar pra mim? Como é que eu posso mudar essa conversa? Aí, nesse segundo passo, uma técnica que você pode fazer é mudar o tom da conversa. Por exemplo, quando você está conversando com o seu filho, com a sua filha, com alguém da sua família, né? Quando você está conversando com a pessoa e você se altera e começa a falar coisas e tal,
e aí, tipo, você, né, alguma coisinha lá dentro você fala, epa, exagerei, né, extrapolei. Como é que eu vou mudar o tom dessa conversa? Daí você já começa a baixar o tom, você vai conversar com a pessoa mais na linha do amor, conectada com o amor, né? Seu filho fez alguma coisa que não foi legal, que você precisa educar, que você precisa orientar, você vai lá, né, com 10 pedras na mão? Não, você vai lá com amor, você vai conversar de um jeito que você consiga levar ele a pensar e a entender que o que ele fez não foi legal, né? Que ele pode mudar, que ele pode melhorar. Então, faça a mesma coisa com você, mude o tom, né? Se você tá num tom muito áspero, num tom muito crítico, num tom muito julgador, epa, então, né, eu posso ter autocompaixão comigo, eu posso, né, me aceitar, poxa, eu errei, é verdade, né? Ai, fiz uma cagada, mas tá, né? O que eu posso fazer para consertar? Ou, tá, eu fiz, tá tudo bem, né? Você pode até sentir, pode sentir tristeza, né? Pode sentir assim, ah, mas não fica naquilo, entende? Mudar o tom é não ficar naquilo, para não gerar mais e mais emoções que vão te trazer mais e mais pensamentos para te deixar naquela vibração baixa, tá? É cuidar disso. Então, mudar o tom. O segundo passo é você mudar o tom. E aí, um terceiro passo, que não é um terceiro passo, né? Porque existem várias formas, né? De você mudar o tom, mudar a sua vibração, alterar a sua vibração, sair daquele conjunto de pensamentos destrutivos para um lugar de relaxamento, um lugar de paz, um lugar de espaço interior. Existem várias técnicas, várias formas de você fazer isso. Uma delas é a respiração, né? Você se percebeu, tô numa conversa interna negativa, depreciativa, sabe, que tá me botando para baixo, ou que tá fazendo eu ficar pensando coisas, né, horríveis de tal pessoa, julgando e tal. Eu quero sair dessa vibração. Então, né, você pode parar e respirar, né? Se percebeu, eu quero mudar, eu quero sair disso, né? Eu quero mudar o tom. Então você pode parar um pouquinho e respirar, né? Respirar profundamente para expandir, para liberar, para, né, sair daquela energia e ir lá fora, de repente se conectar com a natureza. O que é se conectar com a natureza, Edna? Abraçar uma árvore? Não. Olha para o céu, né? Olha para uma árvore, olha, tem uma grama bonita lá onde você trabalha, olha para aquela grama, para as flores, né? Sente o ar, olha para o sol, sente o sol. Tudo isso é conexão com a natureza, tá? Vai lá, faz carinho num bichinho de estimação. Tudo isso é conexão com a natureza, tá? Bem de boa, tá? Bem de boa. Então, respirar e se conectar com você, se conectar com uma energia, né, mais positiva, mais conectada com o amor, tá? E aí você já vai sair daquela vibração, e aí você já vai começar a pensar em coisas diferentes, ou você vai ter ideias para pensar, né, para ter uma conversa interna diferente daquela, né? Ou de aceitação, ou de o que eu posso fazer para melhorar isso, ou deixa isso para lá, isso, né, não me pertence, é um problema dele, né, a pessoa que tem que se resolver, eu não posso fazer, eu vou fazer o que eu puder. Então assim, você já vai conseguir mudar o tom. E uma outra coisa que eu faço, né, eu uso e eu quero fazer aqui com vocês, quero, né, propor aqui, fazer com vocês, para depois você também fazer e exercitar isso na sua vida, se você sentir que é por esse caminho, né? É o Tapping Ho'oponopono para acalmar, né? Para limpar
liberar as energias, liberar os bloqueios, liberar as coisas que estão ali, né, paradas, que estão gerando esse conflito, essa conversa bagunçada, né, internamente. E quando a gente não cuida, não se atenta para a nossa conversa interna, para o nosso diálogo interno, a gente perde o foco das coisas, né? A gente desloca muita energia para coisas que não são úteis, que não vão trazer nada de bom pra gente. A gente dispersa, né, a nossa energia. A gente deixa de ser produtivo, a gente deixa de ser criativo, a gente deixa de ser amorosa, a gente deixa de estar presente, de estar aqui, e a gente perde a autonomia da nossa vida. A gente fica presa a esses padrões de pensamento e de vibração que deixam a gente nessa densidade, tá? Então, o Tapping Ho'oponopono, ele ajuda, né? É uma técnica de liberação, de limpeza de memórias, de limpeza de energia, que abre espaço para o novo, para você se conectar com a sua essência, com a sua essência amorosa, tá? Então, eu, vou fazer aqui, e daí você faz, quantas vezes você quiser, e sentir, quando tiver, tipo assim, você fez o primeiro passo, se percebeu. O segundo, tá, assim, com muito pensamento, tá muito acelerada, tá muito enlouquecida, tá assim, com uma conversa muito destrutiva, tá com uma conversa muito focada na dor, uma conversa que tá te trazendo muita dor. Então, para e, se você tiver tempo para fazer o Tapping Ho'oponopono, beleza? Se você, só parar e respirar e se conectar com a natureza, sair, tomar uma água, fazer alguma coisa diferente, você já vai buscar outras alternativas para você pensar, tá? Então, essa técnica, ela é bem tranquila, tá? O Tapping Ho'oponopono é a EFT, que é bater nos pontos dos meridianos, nos pontos que a gente tem aqui na testa, aqui, e repetir as 4 frases do Ho'oponopono. Então, você não é uma coisa assim que, nossa, é bem simples. Você só precisa saber as frases do Ho'oponopono e bater nos pontos, dos meridianos para ir liberando. Então, é uma acupuntura sem agulhas que a gente faz, de liberação de tensão, liberação de emoções. E ajuda muito, gente, sabe? De verdade, é uma técnica assim que realmente limpa muita coisa, tá? Ela limpa, ela ajuda, e ela limpa também, clareia, os nossos pensamentos, essa nossa conversa interna, tá bom? Vou tirar o meu óculos, vou tomar um pouquinho de água pra gente fazer a técnica. Se você tiver com muito pensamento bagunçado agora já, daí já vai ajudar, tá bom? Então eu vou te convidar, pra fechar os seus olhos, tá? Senta, confortavelmente, assim, deixa a sua coluna o mais reta possível, tá? Fecha os olhos, Se permita a essa técnica, é bem rapidinho, tá? Não vou fazer muito longa. É só para você aprender, E daí depois você praticar também. Então, respira pelo nariz e aí solta pela boca. Nós vamos fazer 3 vezes essa respiração, tá bom? Então, a primeira. Segunda. Solta as tensões, permita, tá? A terceira.
solta. E aí a gente bate, né, nos pontos. Eu vou falando aqui, aí depois você pode, né, aprender, copiar, tá? Apesar de sentir, de perceber que os meus pensamentos estão muito acelerados, que estão depreciativos, apesar de sentir, de perceber que a minha conversa interna hoje, agora, ela tá me deixando ansiosa, ela tá me deixando com medo, ela tá me deixando preocupada, eu me amo e me aceito profunda e completamente. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Respira. E aí você vai sentir se deu uma acalmada. Você pode se perguntar para o seu corpo se tem mais algum ponto que você precisa bater. Aí você bate, você repete, eu sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. Sinto muito, me perdoa, sou grata, eu te amo. E aí você agradece essa energia. E sempre eu gosto de usar uma frase que eu aprendi com o Bruno Gimenez, que faz o Aura Master, né? Que é: deixo ir o que precisa ir, e o que fica se eleva à matriz original. Deixo ir o que pode ir, e o que fica se eleva à matriz original. A matriz original é o amor. A matriz original é a nossa centelha divina que está conectada com o todo, né? E aí você vai voltando, né, para o teu presente. A gente fica, né, quando eu faço, eu já fico super calma. Eu tava, né, eu não sei se vocês percebem, quando a gente tá, assim, bastante ansiosa, a respiração, a gente precisa parar e respirar, né? Durante a prática é liberação, tá? Agora eu tô me sentindo bem mais leve, assim, bem mais tranquila. Então você pode fazer essa técnica quantas vezes você sentir, né, que precisa para limpar essas energias que estão te trazendo essa conversa interna muito bagunçada, essa conversa interna de medo, essa conversa interna de raiva, de frustração, de tudo que você se perceber, tá? Então
era isso, né? Depois que eu passo a técnica, eu sempre fico assim mais, né, mais zen. É bom demais, tá? Era isso que eu queria compartilhar, que eu decidi compartilhar hoje com vocês, né? Nessa primeira live aí de retorno das nossas DRs semanais, tá? E deixar o convite aí para você, né? Se você sentir que isso vai agregar, que faz, né, que vai fazer sentido para sua jornada, começar a se perceber, começar a perceber como é que tá a sua conversa interna e aí começar a trabalhar essa conversa interna para alinhar com aquilo que está mais conectado com quem você é, com a sua essência, né? Que está mais conectado com uma conversa amorosa e criando uma conversa amorosa. E assim você vai dando passos para construir a sua liberdade emocional. Beleza? Um abraço, muita gratidão assim por você assistir agora, depois na reprise, né? E vai ficar gravada, depois vai para o YouTube também. E eu sou muito grata por poder compartilhar os meus conhecimentos, a minha energia com vocês e agradeço ao universo por tudo isso e agradeço vocês, ok? Um abraço e até a próxima live.